Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Inktec do Brasil. E hoje eu vou responder uma pergunta que me fazem novamente, né? Várias perguntas e dúvidas que fazem pra gente no dia a dia. Hoje eu vou responder para vocês qual tinta eu uso na minha impressora. Hoje, desse vídeo, né, vai ter mais obviamente, esse eu vou falar das Epson L3110 e L3150, que são os modelos que tem atualmente no mercado, até onde foi criado esse vídeo. Se sair mais Epson, eu falo para vocês, mas hoje eu vou falar basicamente dessas duas. Vem comigo e vamos entender um pouquinho e estudar um pouquinho sobre qual tinta usa essas impressoras. Bem-vindos de volta ao vídeo, me chamo Júlio César Fornazier e hoje eu vou responder para vocês qual tinta que uma Epson L3110, L3150 usa. Bom, antes de mais nada, eu preciso informar para vocês que são praticamente a mesma impressora, né? A diferença é que a L3150 tem a função Wi-Fi em sua configuração e a L3110 não. É somente impressora multifuncional, claro, mas ela não tem o Wi-Fi. A diferença básica é essa. A outra dica que eu dou para vocês sobre a tinta é que no manual da máquina ela vai falar para você que tipo de tinta que usa a sua impressora. E isso não é só no caso da Epson, isso praticamente qualquer fabricante. Se você não sabe que tinta que usa a sua impressora, dê uma olhada no manual dela, né, oficial. Se você não tem mais o manual, vá no site oficial do fabricante, pesquise sobre o seu modelo de máquina. Lá vai ter o manual online e no manual online vai ter esse tipo de informação. Mas vamos tentar ajudar aqui. No caso, a L3110 e a L3150, até onde eu sei, no lançamento dela, no começo dela, ela teve uma peculiaridade que algumas outras máquinas depois desses dois modelos, ou seja, 4150 e 4160, lembrando que eu estou aqui falando da 3110 e 3150, mas tem umas outras variações delas, né? Então cabe nesse tipo de variação da linha 3, ou seja, L3 e as outras casinhas, tá? Mas eu vou falar esses dois modelos que são os mais populares. Ela veio bem no lançamento com uma peculiaridade. Ela trabalhava com preto tipo corante e cores. Desculpa, preto pigmentado. Olha, já estava falando a informação errada para vocês. Preto pigmentado e cores corantes. Ela trabalhou desse jeito por algum tempo, não sei o motivo. A Epson mudou depois para tudo corante. Ela começou a fazer as duas impressoras e essa família, na L3 alguma coisa, toda corante. Então, basicamente hoje a impressora trabalha com toda corante, tá? Toda corante. Então, a gente recomenda sempre seguir o modelo de fábrica, né? Se você tem uma L3110, uma L3150, uma L3 e mais casinhas, aí a gente recomenda a manter o formato de fábrica, que é tudo corante. Mas aí vem a outra dúvida, porque a Inktec tem três linhas corantes: 010 e 0010, na verdade, né? E0014 e E0017. Tá aqui, E0017. E as pessoas sempre ficam em dúvidas qual tinta usar nessa impressora. Se você quer seguir o módulo de fábrica, a gente sempre orienta em três categorias. Você é uma pessoa que trabalha basicamente com textos, não vai trabalhar muito com imagem. De vez em quando sim, claro, faz parte, mas a prioridade, a maioria dos serviços são textos. Aí nós recomendamos a E0010 pelo baixo custo, né? Ótima qualidade, obviamente, mas pelo baixo custo você vai economizar bastante, principalmente pelo custo-benefício de 1 litro, né? Você vai economizar bastante e vai conseguir executar seu trabalho perfeitamente. Lembrando que a tinta Inktec você pode misturar com a tinta original da impressora, seja Epson, seja Brother, seja HP, seja Canon, seja qual for. Se você seguir o padrão de fábrica, você pode misturar, e tiver com tinta original, claro, você pode misturar uma tinta Inktec nela sem problema nenhum. Mas voltando, você é uma pessoa que vai trabalhar com texto, mas também frequentemente vai fazer imagem, né? E quando a gente fala imagem, a gente fala mais ou menos acima de 70% de um papel. Ou seja, você tem um sulfite e 30% dele é texto e o 70% imagem. Ou seja, vai ter muito mais imagem do que texto. Nesse caso a gente recomenda a 14, que é tida como intermediária das categorias, né?
ela trabalha com texto e imagem, é o que a gente recomenda para você. Mas se você é do público personalizado, você é do público que quer trabalhar com imagem, que quer fazer impressão de imagem é diferente de revelação, tá? Você vai conseguir fazer esse serviço com máxima qualidade usando a E0017. Novamente, se você estiver usando tinta original da impressora, da Epson no caso, você pode misturar sem problema nenhum. Se está usando a 10 hoje, quer colocar a 14 que você vai começar a fazer imagem? Pode. Se está trabalhando com a 10 hoje, vai trabalhar só com imagem, quer colocar 17? Pode. Se trabalhando hoje só com imagem e quer voltar para trabalhar só com texto e começar a ter um pouquinho mais de economia usando a 10, pode também. A tinta Inktek ela é totalmente misturável, sem problema nenhum, com ela mesmo e com a tinta original da impressora e só com a tinta original da impressora. Outras tintas compatíveis a gente não recomenda e não garante eficácia se você quiser misturar. A gente não vai dar garantia nenhuma de funcionamento numa mistura dessa. Mas Júlio, e eu vou me colocar como exemplo aqui. Mas Júlio, eu tenho um escritório, né? Tinta corante é complicado porque a base de água, qualquer mancha, qualquer umidade, qualquer coisa pode manchar o papel. Eu posso usar pigmentada nela, Júlio? Pode. Nesse caso, E0013 que eu mostrando para vocês. Eu mesmo tenho aqui na Inktek para minhas impressões de documentos e tudo mais, uma L3110, que é a simples, e eu uso ela com preto pigmentado, como eu preciso de texto, basicamente texto, e cores corantes. É compatível? Totalmente compatível, pode usar sem problema nenhum. Mas Júlia, ela veio com tinta corante, eu posso misturar? Nesse caso, existem dois meios. O mais seguro é você levar para um técnico, fazer a limpeza dela e colocar a nova tinta que você precisa. No caso, ela está com um original que seja da Epson corante, aí você vai pegar e vai colocar a pigmentada nela para continuar usando seguindo sua vida, sem problema nenhum. O segundo meio é esperar a tinta baixar bastante, e esse aqui a gente recomenda, mas com muitas ressalvas, recomenda-se sempre a limpeza completa. Aí espera baixar bem a tinta, completa com pigmentada e continua seguindo sua vida sem problema nenhum. Nesse caso, tá bom? Você quer usar a tinta pigmentada em algum outro? Pode. Júlio, mas os meus tanques coloridos estão cheios de tintas originais ainda. Eu posso colocar a Inktek pigmentada nela? Pode. Como eu disse para vocês, a tinta Inktek é totalmente compatível e misturável com as tintas originais da impressora, seguindo aquele modelo. E no meu caso mesmo, né, que eu peguei a impressora nova, eu usei por bastante tempo as tintas originais. Depois, quando o preto, que é o que gasta mais por causa do meu perfil de uso, que é documentos, baixou mais, eu simplesmente completei com tinta pigmentada, enquanto as outras tintas ficaram corantes. E tá aí, tá funcionando aí há quase um ano e por aí sem problema nenhum, e usando bem, com frequência. Vai durar bastante sem problema nenhum. Mas Júlio, eu não trabalho com personalizados. Eu não trabalho com textos, eu não trabalho com escritório, eu quero usar tinta sublimática nela. Aqui, tinta sublimática. Você quer usar na sua L3110, L3150? Pode usar, sem problema nenhum. Nesse caso, limpe bem a impressora ou inicie ela já de fábrica nova, né? A máquina nova sem tinta nenhuma, já com sublimática. Se você pegou a impressora usada ou estava usando ela em algum formato e quer passar a usar a sublimação, somente uma limpeza completa. Não misture a tinta, não recomendamos nenhuma mistura. Simplesmente leve para um técnico, peça-o para lavar completamente o tanque, mangueira, cartuchos, uma boa limpeza de cabeça, e aí você colocar tinta sublimática no tanque, de preferência usando as garrafinhas originais, porque as nossas garrafinhas com bico especial estão em testes ainda, não foi liberado, estão em testes. Então aí você vai poder carregar a sua impressora sem problema nenhum e poder encher nela. Entrando nesse patamar de recarga, muita gente também pergunta sobre a recarga. Como eu vou recarregar minha impressora sendo que eu não tenho mais a garrafa? Existe uma forma de você carregar a sua impressora com uma seringa e agulha. Se você olhar no bico onde encaixa a garrafinha da impressora, da impressora de carregar a sua impressora, ela é uma rodinha dividida no meio. Se você olhar de frente para a impressora, o buraquinho de trás é o respiro e o buraquinho da frente é onde você vai fazer a recarga, colocando a seringa e carregando devagar. Você vai colocar a seringa e vai baixar bem devagarinho e vai perceber o tanque enchendo sem problema nenhum. Devagar, sem pressa, você vai carregar a sua impressora. Mas Júlio, eu tenho uma garrafinha original, posso usar ela para recarregar todos os tanques da impressora? Pode.
ela tem ela, apesar de ter umas cavidades de diferenciação para encaixar só em cada bico, você pode cortar aquelas cavidades e aí ela vai virar uma garrafa universal, podendo carregar em todas as cores. Claro, lavando a garrafinha, colocando a nova tinta e aí você podendo carregar os outros bicos. Dá um pouco de trabalho, porém é mais seguro, porque já é uma garrafinha com pressão, vai evitar sujeira e tudo mais. Tá bom, gente? Próximo vídeo eu vou falar da L4150 e L4160, que ela muda um pouquinho a peculiaridade dela. Mas aí eu acredito que nesse vídeo falando da 3110 e da 3150 ajude vocês. Se tiver mais alguma dúvida sobre elas ou tiver alguma sugestão de vídeo, reclamação, alguma coisa, entre em contato com a gente. Embaixo na descrição vai ter várias informações e vai ter os links de contato e telefones de contato. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço a todos, agradeço por assistirem mais esse vídeo e estamos aí. Abraços!